Bom dia, gente. Bom dia. Quem estava aqui ontem à noite, só para saber, o pessoal, dormiram bem? Ok, tudo tranquilo? Se alimentaram bem? Opa, aquela aguinha para salvar. Muito obrigado. Eu vou falar nessa manhã sobre o desafio que a gente tem com a cultura. E cada cidade tem uma cultura diferente, cada igreja tem uma cultura diferente, né? Então, eu estou aqui com vocês, e é claro que a igreja aqui tem algumas características que são próprias da igreja. Eu quero dizer que a primeira vez, eu fui ordenado no ano de 2000, 13 de dezembro de 2000. Ou seja, agora, mês que vem, eu vou completar 21 anos de ordenação. Então, eu já não sou tão novo assim. Mas é a primeira vez que eu prego numa igreja que tem um unicórnio como membro. Você fica... A gente vai... Uma das coisas mais espetaculares em igreja é criança, né? Às vezes, a prova mais viva de que a igreja está viva é quando a criançada fala. E que bom ter um ambiente em que uma criança se sente segura em poder falar. Porque ela vai crescer sabendo, esse é o meu lugar, essa é a minha casa, essa é a minha igreja, essas são as minhas pessoas, e aqui eu venho de unicórnio mesmo. Na minha escola não me deixam ir de unicórnio, mas para a igreja eu vou de unicórnio. Então, que Deus abençoe nessa manhã a todos nós, seres humanos e unicórnios, na pregação da palavra. Que bom. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marquito. É lógico que não é meu nome, meu apelido, mas para a família é Marquito, então para vocês esse é meu nome. Sou lá de Piracicaba, interior de São Paulo, o que explica o meu sotaque, que ontem o Mosca falou que é um sotaque feio. É engraçado alguém de Itapetininga falar que o sotaque de Piracicaba é feio. Realmente, olha, isso me estranha muito, porque Itapetininga também tem um sotaque muito assim, rebuscado. É uma influência muito do norte de nada. Mais ou menos assim. Vocês vão ver hoje à noite, o Mosca vai pregar hoje à noite, então comparem também, que sotaque maravilhoso. Unicórnios falam, gente, que estranho. A gente está nessa conferência desde ontem falando sobre a igreja que nós queremos, a igreja que nós devemos. Muito provavelmente a igreja que Deus está construindo em nossa vida e através da nossa vida. E eu quero realmente falar sobre isso, sobre os desafios culturais. Porque nós estamos inseridos numa cultura, numa determinada cultura, quer nós notemos, quer não. E essa cultura, cada vez mais, traz desafios enormes para nós como cristãos. Se você quer levar o cristianismo a sério, eu tenho certeza que você está em profunda crise com a cultura que cerca você. Alguns estudiosos dizem que a cultura, às vezes, nos cerca de uma maneira imperceptível. É como se você tentasse explicar para um peixe que ele está dentro d'água, mas aquele é o mundo dele. Para nós que estamos de fora, olhar para um aquário e ver um peixe lá dentro, a gente vai dizer, esse peixe está na água. Se você dissesse isso para o peixe, ele iria dizer, não, eu estou no meu mundo. De fora você consegue enxergar isso. E talvez de fora a gente conseguiria enxergar melhor a cultura onde nós estamos inseridos. No entanto, a Bíblia diz que nós somos mais ou menos de fora, porque nós estamos aqui ao mesmo tempo que nós não somos daqui, somos cidadãos dos céus, vivendo na terra, aguardando a volta do nosso Senhor, e é óbvio que isso traz crises para nós, porque ao mesmo tempo em que nós vivemos nesse mundo e há regras muito complicadas nesse mundo que nós vivemos, nós olhamos para a Bíblia e pensamos, opa, se eu levar isso aqui a sério, eu vou ter sérios problemas diante das regras culturais do mundo em que eu estou vivendo. A gente vai falar um pouco sobre isso, e para falar sobre isso, eu vou usar o texto de Atos capítulo 17, que eu sei que é um texto que vocês conhecem bem. Eu estou hoje terminando o crime que eu cometi nesse fim de semana, porque ontem eu preguei Atos 18 e agora estou pregando Atos 17, invertendo a sequência, mas acho que isso é necessário para que a gente possa ter uma compreensão melhor, pelo menos do tema que a gente vai conversar nessa manhã. Atos 17, eu vou começar no versículo 16 e nós vamos até o versículo 34. É um texto conhecido de Paulo, numa cidade de profunda efervescência cultural, que você já deve ter estudado nos livros de história, que é a cidade de Atenas,
no centro cultural do seu tempo, centro filosófico do seu tempo, que era a Grécia. Se você já assistiu a algum filme, se você já leu a respeito da Grécia nos tempos bíblicos, você já deve imaginar, esse pessoal, olha, era carnaval direto, hein? Muito provavelmente o pessoal da Grécia, se viesse para o carnaval do Rio de Janeiro, ia falar assim, fraquinho, né? Nossa, esse pessoal tem muito para aprender em termos de ziriguindum e por aí vai. Mas o texto diz assim, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Eu vou lendo e vou parando e a gente vai conversando sobre o texto, ok? Mas uma coisa que me chama a atenção é que Paulo tinha e sempre cultivou uma capacidade que nós, como igreja, para vivermos diante da cultura, não podemos perder, que é a capacidade de indignação. Nós estamos vivendo num tempo e inseridos na cultura, que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos acostumando e começando a tratar como coisas naturais e não antibíblicas, coisas que claramente estão em confronto com a palavra de Deus. É muito fácil você fazer isso comparando o que hoje a igreja aceita como normal com o que ela aceitava como normal, sei lá, há 30 anos. E 30 anos, historicamente, é pouco tempo. A maioria aqui tem mais do que 30 anos. Então, quando eu falo de 30 anos, lembram-se de como era a igreja, de como eram as conversas e das coisas que aconteciam que assustavam a gente. Eu lembro de um pastor dizendo, a gente vai perdendo essa nossa sensibilidade com relação à morte. Nós tivemos a morte da cantora famosa e aquilo nos comoveu porque era uma pessoa famosa. Mas lembre-se, em muitos momentos, quando você vê na TV, sei lá, morreram 2, 3, 4 pessoas, a gente olha assim, normal. Quantas pessoas precisariam morrer de uma vez só para a gente falar assim, gente, vocês viram o que aconteceu? Pense nisso. É assim que nós estamos moldando o nosso coração. A morte, assim, morreu mas todo mundo morre. Nós vivemos num país em que mais de 600 mil pessoas morreram por causa da pandemia. Mas vamos ser sinceros, esse número já não nos assusta tanto assim. Por quê? Porque a gente já se acostumou com ele. E por quê? Porque esse número foi aumentando aos poucos. E agora, que graças a Deus a média de mortes está bem menor, fica muito mais difícil você pensar, poxa, olha quanta gente... Não, porque já passou de 600 mil há um bom tempo, e continuando nessa média, talvez não chegue a 700. Então, o que vai acontecer com a gente? A gente vai pensar assim, 600 ficou legal, ficou de bom tamanho. Chegou em 600, mas não chegou em 700 mil. Então, daqui a pouco, a gente vai olhar para esse tempo falando, poxa, Ou então a gente vai dizer assim, e eu quero dizer que eu estou dizendo isso, não usando de insensibilidade para dizer isso, porque talvez alguém poderia dizer, nossa, ele está usando um exemplo complicado, porque eu perdi gente da minha família e nunca vou pensar assim. Eu perdi gente da minha família também, eu perdi bons amigos, eu perdi um amigo de 42 anos nessa pandemia, ele ficou doente, quando ele sentiu falta de ar já no começo, foi internado, 3 dias depois faleceu, deixando um filho de 8 anos. Aparentemente, tudo bem, e em 3 dias ele morreu. Mas o tempo vai passando e a gente vai pensando assim, já foi. Agora pense em pecados. A gente acaba, se não tomar cuidado, fazendo a mesma coisa com pecados. Há pecados na vida da gente que a primeira vez que a gente vê esse pecado perto de nós, a gente pensa, gente, o que está acontecendo? A gente procura o pastor para conversar, porque, pastor, eu estou com um problema, olha, eu estou começando a ser tentado nessa área, mas aí, talvez, chega um momento em que eu vou ceder naquela área, e assim, aquilo dói o meu coração, e eu penso, poxa, mas não doeu tanto quanto eu imaginava que doeria. Não mudou tanto a minha vida quanto eu imaginava que mudaria. Então eu começo a flertar com esse mesmo pecado amanhã, e depois de amanhã, e depois, até que chega um momento em que eu vou dizer assim, todo mundo peca em alguma área.
Essa é a área que eu peco. E também ninguém pode falar mal de mim, porque se você não peca nessa área que eu peco, eu tenho certeza que tem outras áreas que você peca. Ou seja, a cultura da normalização do pecado já tomou conta do meu coração. Isso faz com que a gente comece a perder a indignação. Paulo é um cara que a gente precisa lembrar que sabe muito bem quem ele é. Tanto é que ele mesmo escreve dizendo: desgraçado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa minha morte? As coisas que eu sei que eu devo fazer, eu não faço. E as coisas que eu sei que eu não devo fazer, essas estão aí diante de mim todos os dias. Então Paulo tem uma consciência de quem ele é, ele sabe que é um pecador, ele sabe que precisa de um Salvador todos os dias, mas ele não perdeu por causa dessa luta constante, porque ele diz isso: eu esmurro o meu corpo, eu busco a santificação. Ele, por causa disso, por causa dessa luta constante, não perdeu a capacidade de indignar-se com processos pecaminosos e demoníacos. E uma igreja só consegue fazer isso enquanto ela continua lutando contra o seu pecado, mais do que luta contra o pecado das outras pessoas. Porque a capacidade de indignar-se com o pecado público da cidade em que nós vivemos sempre está muito ligado com a indignação pessoal que nós temos com o nosso pecado. Do contrário, essa indignação é apenas cortina de fumaça do tipo: deixa eu jogar o foco neles para que não joguem o foco em mim. Porque se jogarem o foco em mim, as coisas vão ficar complicadas para o meu lado. Toda boa igreja é graciosamente indignada. Ela é indignada ao mesmo tempo em que ela não joga culpa sem manifestar graça. Porque quando, como igreja, nós jogamos culpa sem manifestar graça, nós deixamos como única opção para uma sociedade como a nossa o suicídio. Então veja como Paulo vai construir isso. Ele está na cidade e ele fica indignado ao ver que a cidade está cheia de ídolos. Isso pode parecer estranho, porque imagina, Paulo está na cidade de Atenas. Quem já estudou história sabe do que eu estou dizendo. Qualquer um de nós ia chegar para Paulo e falar assim: Paulo, mas, viu, você não conhece, você não deu um Google para... Você não pesquisou nada sobre a cidade? Paulo não sabia que Atenas era assim? Ora, claro que Paulo sabia que Atenas era assim. Mas Paulo está naquele momento em que ele está diante daquele monstro se levantando contra ele. E como o Mosca falou ontem sobre Davi e Golias, no momento de perguntas e respostas, uma coisa é você ouvir falar de Golias e você ficar bravo porque você ouviu falar que alguém está insultando a Deus. A outra coisa é você estar diante dele. E diante dele, a indignação tem que ficar maior ainda. Daqueles que têm coragem de dizer: não, isso não vai continuar acontecendo. Nós não vamos agora, nessa época que nós vivemos, matar aqueles que estão fazendo isso. Mas nós temos uma forma de matar o velho Adão naqueles que estão fazendo isso. Aí o texto vai dizer: por isso, por causa dessa indignação, por causa desse sentimento, ele discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Veja, a cultura está lá. E é inevitável que quando a pregação começa, a cultura também começa a se mexer e o coração humano daqueles que estão inseridos nessa cultura também começa a ficar um pouco preocupado. Peraí, porque se você como igreja, isso que você está pregando estiver correto, é muito provável que você já tenha ouvido falar isso quando você vai pregar o Evangelho. Porque você começa a pregar o Evangelho, fala do pecado, depois fala da redenção, fala que a salvação só é possível em Jesus, até que alguém, e você está falando isso com a maior graça possível, até que alguém fala assim: peraí, você está dizendo então que se eu não crer em Jesus, eu vou para o inferno? Muito provavelmente, se você pregou o Evangelho e com graça, não é aquela pregação que começa assim, você chega para uma pessoa que você nem conhece na rua e fala assim: você sabia que se você morrer hoje, você vai para o inferno? Que é um tipo de abordagem que eu
sugiro que você não faça, a não ser que você consiga correr muito bem e muito rápido. É aquela abordagem que você faz com todo cuidado, às vezes, evitando, inclusive, citar a palavra inferno, mas a pessoa entendeu. Porque naquele momento, a cultura inserida nela de um Deus que aceita todas as coisas, de um Deus que é mais vô do que pai. Quem é avô aqui sabe do que eu estou dizendo, e quem tem avô aqui sabe do que eu estou dizendo. Porque quando o pai diz não, a quem a gente recorre? Aos avós. E a gente já chega dando a fita. Ó, vô, seu filho falou não. O que o vô fala? Quem ele pensa que é? Vem aqui que eu vou te dar uma bala. Porque está com o coração triste por ter ouvido um não. Tem gente que acha que Deus é assim, a cultura vem de Deus assim. Aí você chega e diz, não, porque Deus está distante. Nem todos são filhos de Deus. Mas, espera aí, você está dizendo então que se eu não creio em Jesus, eu não sou filho de Deus? E se você for minimamente sincero e biblicamente sincero, nessa hora você tem que responder o quê? Então, vamos falar sobre isso na próxima semana. Chamar um amigo meu. Aí você liga para o pastor e fala, pastor, vem aqui em casa para você falar um negócio com um amigo meu. O que você acha que a cultura vai fazer nessa hora? Ou ela se converte, ou ela mata o mensageiro. A cultura existe, está lá. E ela precisa ser denunciada. Eu sei que quando a gente fala sobre cultura, as pessoas perguntam assim, não, mas nem precisa falar isso, porque cultura, nossa, cultura é muito ruim. Não, cultura essencialmente não é ruim. Os estudiosos da cultura dizem que, por exemplo, a cultura tem 3 aspectos principais, que é o aspecto interno, externo e transcendente. O que tem a ver com o aspecto interno e externo? O aspecto interno e externo da cultura tem a ver com a forma como você se veste para se proteger do frio ou do calor, na forma como você se protege da chuva, tem a ver com a forma como você se relaciona com as pessoas, tem a ver com linguagem. Eu falei agora há pouco aqui de sotaque. Sotaque no Rio de Janeiro é diferente do sotaque no interior do estado de São Paulo, que é diferente do sotaque na capital do estado de São Paulo, que é diferente de Goiás, que é diferente de Minas e que é diferente de Nordeste. Tanto é que se você encontrar um nordestino, na hora que ele falar boa noite para você, você vai olhar para ele e vai falar assim, você é do Nordeste, não é? E se você chegar em Piracicaba, a maioria de vocês, e falar assim, boa tarde, porque vocês não vão falar assim do jeito que eu falei, a pessoa vai olhar para você e vai falar o quê? Ah, você é lá do Rio, não é? Porque você vai chegar em Piracicaba, em que todo mundo fala tarde, e aí? E você vai falar o quê? Tarde. Com 3 R's. A gente fala com um R só, mas é um R bem preguiçoso. Cultura tem a ver com isso. A forma como a gente se relaciona, a forma como nos protegemos das intempéries do tempo e a forma como nós fazemos a leitura, o aspecto transcendente, de como é que nós explicamos essa nossa limitação momentânea à luz da eternidade que Deus colocou em nosso coração. Agora pense, quem criou todas essas coisas? Foi Deus. Quando você lê Gênesis 1 e 2, você tem lá a criação de todos os aspectos mais essenciais da cultura. Quem criou o aspecto interno e externo? Foi Deus. Deus criou os animais, criou os seres humanos e disse o que para os seres humanos criados à sua imagem e semelhança? Governem sobre todos os animais. Vocês vão trabalhar a terra, o que significava dizer, vocês vão plantar e colher. Então vocês vão ter que trabalhar muito bem esses aspectos internos e externos da cultura. Deus criou uma mulher para o homem, uma das coisas mais bonitas que Deus fez na história. Porque o homem estava lá sozinho, coitado. Imagine um homem sozinho, irmãs, imagine um homem sozinho, cuidando do Éden. Aquilo ia virar um relaxo. Em, sei lá, uma semana já ia, imagina só. Aí Deus criou a mulher, porque ela chegava e falava assim, Adão, você vai lá fazer. Porque Deus mandou, ele não foi. Aí a mulher mandou, falou, tudo bem, vamos lá. Tudo bem que veio o pecado e estragou tudo. Imagine, eu penso que, na verdade, Adão já tinha passado ali naquela árvore com a cobra ali várias vezes. Aí a cobra falou, boa tarde, Adão.
Aí o que Adão falou? Nada, porque o homem sabe que cobra não fala. Mas um dia Adão falou, Eva, vai lá no mercado. Ela foi para o mercado, aí a cobra falou, bom dia, Eva. Ela falou, bom dia, menina, você não sabe o que Adão me aprontou ontem. Conversa vai, conversa vem, bateu uma fome, come um fruto, e pronto, a gente já sabe onde acabou a história. Uma coisa importante, essa parte não está na Bíblia, só mais assim, como seria em casa, mais ou menos assim. A cultura é boa ou é ruim? A cultura é boa. Foi criada de maneira perfeita, porque foi Deus que criou. Só que o pecado veio e destruiu tudo. A expressão que Adão usa, quando Deus chega para ele e diz assim, Adão, por que você está com medo de mim? Você comeu da árvore e do fruto que eu falei para você não comer? A resposta de Adão, se eu sou Deus, matava ali na hora. Porque Adão fala o que para Deus? Senhor, a mulher que o Senhor criou, porque a gente olha para o texto e tem a tendência de achar que Adão está jogando a culpa na mulher. Mas Adão não está jogando a culpa na mulher. Adão está jogando a culpa em Deus. Senhor, eu estava aqui tranquilo, e foi o Senhor que falou lá no capítulo 2, não sei se o senhor lembra do livro aí que o senhor está escrevendo aí, que não era bom que eu estivesse só. Eu não estava reclamando. Eu não reclamei nenhuma vez de estar só. Foi o Senhor que levou os animais lá em par, para que eu visse que cada um tinha sua companhia e eu não tinha. Então foi o Senhor que gerou a demanda. Foi o Senhor que gerou esse desejo. Então conserte a história que o Senhor estragou. Ora, veja como é exatamente a mesma coisa do que a gente ouve hoje sobre a bondade e a maldade. Se Deus fosse um Deus bom, não haveria tanta maldade no mundo. É o ser humano jogando nas costas de Deus a culpa que ele sabe que carrega, mas como ele não tem condições de lidar com isso, dessa desgraça que nós fizemos por causa do pecado, o que é mais fácil? Senhor, tem muito mal no mundo mesmo. A cultura é muito ruim, mas eu não lembro de ter pedido para o Senhor criar o mundo. Se o Senhor não tivesse criado o mundo, se o Senhor não tivesse criado as coisas que o Senhor criou, a gente não estava aqui tendo essa crise nem essa conversa. Uma igreja que tem consciência do pecado que comete e da regeneração em Jesus, consegue olhar para a cultura e ver que a cultura precisa ser resgatada e pode ser resgatada através da pregação do Evangelho, ao mesmo tempo que consegue ficar indignada com aspectos culturais danosos. E nós temos isso muito claro em nosso país. Nosso país, por exemplo, tem a cultura de receber bem. Quem já foi para fora do país sabe do que eu estou dizendo. Aqui no Brasil, se um estrangeiro bater na sua porta, você fala, entra aí, toma um café. Você já toma um café com ele, já serve um almoço, a janta, ele já passa 7 dias na sua casa, você abraça, joga para cima, leva para conhecer tudo que é canto. Aí o brasileiro vai para o exterior, ele acha que lá é todo mundo igual ao Brasil. Você fala bom dia, a pessoa olha para você do tipo, você é latino, não vou falar bom dia para você. Você não devia estar aqui. Quem já passou por isso fora do país? Alguém já passou por isso? Você falar, caramba, aqui não é Brasil mesmo. A gente sabe. A gente tem essa cultura, Piracicaba tem a cultura da roça. E na roça, quem viveu na roça sabe. Você chega lá na porteira, fala, ô de casa. Você não vai até a porteira para abrir a porteira para a pessoa. Você fala o quê? Chega aí, compadre. E às vezes o compadre é alguém que você nem sabe quem é. Um aspecto gracioso da cultura. Mas também a gente tem aqui o nosso jeitinho brasileiro, que é dominado pelo demônio. E a gente acha que Deus é brasileiro. Isso que é uma das coisas horríveis da nossa cultura. A gente acha que Deus olha para o nosso país com as falcatruas e fala assim, aí, tá vendo? É nós. A cultura é boa ou ruim? As duas coisas. Há aspectos graciosos na cultura e somos gratos a Deus por isso. Então, nós não jogamos a cultura fora. Isso significa que uma igreja vivendo em 2021 não pode ser alienada. Ela não pode gerar guetos para fugir da cultura. Porque senão ela fecharia portas a aspectos graciosos e abençoadores da cultura. Mas ao mesmo tempo em que ela não fecha portas, ela sabe que a porta vai ficar aberta e alguns vírus podem entrar.
Então ela tem que lutar contra isso, tem que denunciar isso e se proteger para que isso não a alcance. Então, o levaram para uma reunião ao Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Uma coisa importante quando nós vamos dialogar com a cultura é não subestime e nem trate como secundárias perguntas sérias que as pessoas estão fazendo. Porque nós vivemos hoje numa cultura em que conhecimento bíblico não é mais regra. Há 30, 40 anos, se você falasse a respeito de personagens bíblicos famosos, muita gente saberia do que você está dizendo. Hoje, é muito comum você encontrar pessoas que nunca pegaram uma Bíblia na mão, seja papel, seja celular. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai encontrar pessoas próximas de você que não têm conhecimento nenhum a respeito de Bíblia. Tá gravando, né? Não sei se eu posso dizer algumas coisas, mas então eu vou tentar dizer assim, vou tentar dizer sem dizer. Mas eu conheço uma pessoa que é professora, ela é professora de crianças, e aí chegou a época de Páscoa na escola. E ela pensou assim: e agora? Porque escola, às vezes Páscoa, aquela coisa, o que eu faço, o que eu não faço. Aí a escola recomendou, foi uma recomendação da escola, falando assim: está proibido falar de Jesus. O que facilita muito a Páscoa para os professores, né? Então, proibido falar de Jesus, então corre para onde? Vamos para o coelhinho, que já facilita, porque o coelhinho é o Senhor da Páscoa. E aí essa professora, então, falou: tá bom, então vamos fazer o... E essa professora, ela é professora de música das crianças. Então, ela falou lá: o coelhinho, não sei o quê, meio indignada com o coelhinho, vai o coelhinho, mas ela fez a pergunta, ela falou: eu vou fazer uma pergunta, só a título de curiosidade. Era uma classe de mais ou menos 20, 25 crianças, então ela perguntou, falou: crianças, quem sabe aqui o que significa Páscoa? E lógico, ela não ia pregar sobre Páscoa, mas era uma pesquisa. E de 20 a 25 crianças, apenas 3 sabiam que Páscoa tinha a ver com a ressurreição de Jesus. De 20 a 25 crianças, apenas 3. Ou seja, um pouco mais de 10% da geração que está chegando sabe sobre o maior acontecimento e a maior celebração cristã da história, que é a Páscoa. Aí essa professora perguntou: mas, para alguns alunos que falaram coelhinho, mas você não sabe de Jesus assim? E a criança: não. Porque a Páscoa é o coelhinho. E aí essa professora chegou em casa e eu falei para ela: poxa, amor, a minha esposa é professora numa escola lá em Piracicaba, e uma coisa importante: Piracicaba é uma cidade onde o catolicismo é muito forte. Há 2 coisas que o piracicabano se orgulha: de ser piracicabano, essa tradição caipira, e de ser católico. E nesse contexto, na escola, uma escola tradicional na cidade, nem 20% das crianças sabem o que significa Páscoa. Eu acho que nós vamos ter sérios problemas como igreja daqui 20, 30 anos. Porque nós aí sim estaremos inseridos numa cultura em que a gente vai ter que explicar o básico, do básico, do básico. E às vezes, quando nós vamos conversar com as pessoas sobre o Evangelho, a gente conversa partindo do pressuposto que elas já sabem alguma coisa. Não. Falei um pouco ontem sobre Jonas. E eu acho que a expressão que às vezes nós precisamos ouvir de Deus falando para Jonas é: Jonas, tenha misericórdia, porque essas pessoas não sabem diferenciar entre a mão direita e a esquerda. Lógico que Deus não estava dizendo que as pessoas de Nínive eram burras, porque não é assim que nós devemos tratar as pessoas. Nós devemos tratá-las com graça. Mas o que o texto está dizendo é: essas pessoas não me conhecem. E elas são do jeito que são por não me conhecerem. E elas não me conhecem porque ninguém pregou para elas. Ou então, quando pregou errado. Porque se há uma coisa pior do que não pregar, é pregar errado.
Porque aí você constrói uma casa com uma péssima estrutura, a pessoa acha que tem uma boa casa e aquela casa vai cair sobre a cabeça dela. E eu tenho certeza que aqui em Macaé, em Piracicaba, em Itapetininga, a gente como igreja encontra muito disso. São aquelas pessoas que têm certeza que são cristãs, mas que nunca ouviram o evangelho. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. É isso que eu estou dizendo. Olha, vocês até adoram, mas vocês não conhecem. Então aqui eu estou não apenas para construir em vocês a visão do evangelho, Paulo vai dizer para eles, como desconstruir algumas visões errôneas que vocês têm. E isso serve no tempo que nós estamos vivendo hoje, inclusive para alguns cristãos. Então o que a gente faz? A gente prega o evangelho. Pode parecer muito simplista dizer isso. E eu acho que às vezes nós, como pastores, que queremos a nossa igreja centrada no evangelho, nós às vezes somos até ouvidos como sendo um pouco ingênuos. Olha, mas sempre o evangelho, sempre o evangelho. Eu me lembro de uma vez na igreja, a gente ia começar um culto, um membro da igreja, que já era membro da nossa igreja há anos, ele chegou para mim no começo do culto e falou assim: Marquinhos, deixa eu fazer uma pergunta, você vai falar de Jesus de novo hoje? Sério? E assim, algumas coisas que você não deve falar para um pastor antes de começar um culto. Porque ele vai usar isso contra você na pregação. E aí você pode pensar assim: nossa, quer dizer que naquele dia você mudou a pregação só por causa disso? Mas é claro. Mas naquele dia eu preguei só o evangelho. Eu falei: vamos fazer hoje um resumo do evangelho. E aí o que eu disse? Porque algumas pessoas têm me perguntado se eu vou falar de novo sobre Jesus. Porque lá na igreja a gente faz o seguinte trato: eu sou pastor de uma igreja local. Então não dá para um pastor de uma igreja local chegar e falar assim: gente, eu tenho umas coisas complicadas para falar hoje, mas olha, não é para você. Então você vai embora. Como pastor da igreja local, eu sempre falo: gente, eu vou falar algumas coisas muito duras hoje aqui. E eu vou falar justamente por causa de algumas coisas que eu ouvi de vocês. Aí eu peço desculpa para quem está na internet, porque pode não fazer muito sentido, mas faz sentido para quem é de casa. Agora, essa conversa fiada de que o evangelho de novo é importante, porque se é uma coisa que a gente pode fazer quando a gente está reunido, e sabe aquela coisa de olha para o irmão que está ao seu lado e diga: você é bênção, você é lindo, você é uma graça. Uma coisa que a gente pode fazer sem nenhum problema é olhar para a pessoa que está ao seu lado e falar assim: você é uma desgraça, você não presta. Aproveita aí, irmã, fala para o seu marido, solta agora aquele grito que estava entalado no peito, porque é verdade. Qualquer pessoa que faça uma análise séria da própria vida vai olhar para si mesmo e dizer: eu preciso do evangelho desesperadamente. A nossa cultura precisa do evangelho, é o que Paulo está fazendo aqui. Eu vejo que vocês são muito religiosos, mas isso não está adiantando nada. Porque vocês adoram a qualquer coisa, e o que deveriam adorar, adoram como um Deus desconhecido, porque vocês não conhecem a única coisa que deveriam conhecer, e o que não deveriam conhecer, conhecem profundamente. Ou seja, vocês estão vivendo de uma tal forma, que vocês caminham tranquilamente, achando que estão bem, como os deuses, enquanto caminham em direção ao inferno, porque estão rebeldes contra o Senhor, de todos os deuses e de todas as histórias. Então, o que nós fazemos para consertar isso? Nós fazemos o que Paulo faz. Porque, veja, quando ele vai consertar essa história no coração daqueles homens e mulheres, ele vai dizer o que agora vem a seguir. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra. Na cultura grega, dizer isso, muito provavelmente Paulo já sabia. Ele acabou de gerar um ruído na comunicação absurdo. Mas entre ruído na comunicação e pregar a verdade, ele vai dizer: eu prego a verdade. Ele sabia muito bem que estava cavando aqui, quase que cavando a própria sepultura. Mas quando Paulo prega o evangelho, ele sempre cavava a sepultura com muito carinho, muito amor e com muita pressa. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas.
num local, centro de idolatria, você dizer isso, é mais uma vez... Imagina o pessoal ouvindo. A gente aprende no seminário que quando a gente vai começar uma pregação, a gente tem que começar fazendo uma piada, brincando com o pessoal, para, né, gerar uma certa simpatia, para baixar a resistência. Paulo chega e fala assim, olha, o Deus criador dos céus e da terra, porque só tem um Deus criador dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele acabou com tudo que os atenienses acreditavam em uma frase. Do tipo, olha, o que eu tenho para falar, o que a casa oferece é isso, então vamos embora. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, como todos os deuses pagãos que precisam de sacrifício, 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 sacrifício. Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, fez ele todos os povos. Para um povo que se julga superior, dizer que todos vieram de um só, também é dizer, peraí, então você, um judeuzinho, vem aqui falar que nós somos tudo igual? Para que povoassem toda a terra. E aí ele está dizendo, sim, porque eu sou judeu, e você tem que lembrar que a minha crença é que esse povo original era nós aqui. Vocês vêm depois. O povo que Deus fez para povoar toda a terra vem aqui, vem de nós aqui, dessa história nossa. A história é nossa. Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Veja que, mais uma vez, Paulo está dizendo, então, tateando, por quê? Desconhecido, né, gente? É, que vocês são meio burros nessa história de Deus, aí eu estou tentando ajudar vocês aí. Embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Porque vocês têm uma cultura ruim, mas tem umas coisas boas aí também que a gente pode até usar. Então não joguem tudo fora, joguem sim 99%. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, como vocês ficam fazendo, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta esta ignorância. O cara está na casa deles, na cidade deles, ele veio de fora, e com muita tranquilidade e amor no coração, chama todo mundo de ignorante. Acho que nós temos aqui um exemplo de politicamente incorreto. Imagine Paulo sendo cancelado nessa hora no Instagram, que coisa maravilhosa. Dá até para ver os seguidores caindo, o pessoal falando, até pensando algumas pessoas que iam falar numa hora dessa. Tem até uns pastores que iam falar, nossa, que horror. Cadê a ignorância aqui? Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O que Paulo faz? Ele prega o evangelho. Deus criou todas as coisas, a gente arrebentou com tudo por causa do pecado, e ele conserta a nossa história através de Jesus. Ele aproveitou a oportunidade, fez links culturais, avaliou a postura religiosa e chegou onde tem que chegar. Na pregação da centralidade de Cristo, do poder do Evangelho, sem temor nenhum, mesmo que isso custe muito. E veja como custa. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. E com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Ele sabia que ia dar problema falar de ressurreição? É claro que sabia. Porque ele sabia que esse era um ponto nervoso naquela cultura. Mas há alguns momentos que, como igreja, a gente tem que fazer essa opção. Manter a fidelidade a Deus, ao mesmo tempo que nós sabemos que seremos execrados em praça pública. Não tem jeito. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes em que nós denunciamos a cultura e pregamos a cultura, vai chegar o momento em que você vai ter que fazer essa opção. Entre a fidelidade e a facilidade. Entre o conforto e o desconforto. Não tem jeito. É apenas uma... Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Mas o que nós fazemos num momento como esse? Nós falamos um pouco sobre isso ontem à noite, no momento de perguntas e respostas. O que a gente faz? A gente confia em Deus. E olha, é muito provável que sim, chegue um tempo em que as pessoas vão nos matar por causa disso. É muito provável. Eu não sei se esse tempo vai chegar muito rápido
ou se vai demorar. Eu não sei quanto tempo. Eu não consigo fazer uma leitura dizendo isso vai acontecer em tanto tempo. Mas vai acontecer em algum momento. Em que nós seremos cancelados, em que nós seremos deixados de lado, em que nós seremos levados aos tribunais e que nós seremos, de alguma forma, condenados. Mas qual é o máximo que eles podem fazer com a gente? Eles podem matar a gente. E se isso é o máximo que eles podem fazer com a gente, eles não podem fazer nada. Porque, ok, no exato momento em que eles matarem o meu corpo, vai ser o primeiro momento nessa história eterna em que eu abro os olhos e pessoalmente eu vejo Jesus. Aí a gente vai ter que acabar dizendo, eu não sei se eles estão fazendo algo que é uma penalidade ou um presente. Porque esse mesmo Paulo, diante dessa evidência, diante da morte, diz assim, gente, a morte é lucro. E aí Paulo, ele escreve isso e provavelmente depois de escrever isso ele pensou assim, mas se eu escrever isso o pessoal da igreja pode ficar chateado achando que eu não gosto de ficar com eles. Não, olha, a morte é lucro, eu prefiro estar com Cristo, mas se Deus deixar aqui eu vou continuar servindo vocês, mas eu preferia mesmo estar com Cristo do que estar com vocês. Às vezes nós somos tão apegados, quer ver só, você teria coragem de falar para sua esposa agora, que você prefere a companhia de Cristo do que a dela? Do tipo assim, se o Senhor falasse agora assim, quer continuar casado aqui ou quer morrer agora e ficar comigo? O que você diria? Agora, é lógico que eu só estou fazendo essa pergunta porque eu estou longe da minha esposa. É óbvio. Ah, mas nós passaremos a eternidade juntos. Eu sei, então até logo. Às vezes o nosso medo do que nós viremos a enfrentar tem a ver com o apego ao que não deveria ser apego. A gente lê a história dos mártires cristãos do primeiro século, conforme estão sendo conduzidos para a fogueira, eles tratam aquele momento como uma celebração de um casamento, a fogueira como um altar. É estranho. É estranho. Mas sabe por que eles faziam isso? Porque a cultura do reino estava impregnada neles. E nós precisamos reconhecer, infelizmente, que há muita da cultura do não-reino impregnada em nós. Em que a gente pensa, eu espero que Jesus volte, mas dá para esperar eu casar? Eu espero que Jesus volte, mas será que não dá para esperar? Será que até que a gente perde a oportunidade de usar o Maranata como um canto de esperança? E quando se usa o Maranata, se usa Maranata. Mas se der para esperar, espera um pouco. Imagine um palmeirense falando, Maranata, mas espera o Palmeiras ganhar o Mundial. A gente fica aqui para sempre. Desculpa dizer isso na igreja de um pastor botafoguense. Mas eu sou corintiano, para quem não sabe. Corintiano também? Oi? Mas, lógico, às vezes a pessoa pergunta, por que é corintiano? Você teria que ir para a teologia estudar predestinação. Né? São conceitos muito próximos. Mas você não é do Rio, é de mineiro. Olha aí. Mineiro, muito bem. O corintianismo chegou lá, o evangelho expandindo, né? Mas eu só sei que no dia 27 de novembro, cometerei um pecado e serei flamenguista roxo. Sempre gostei do Flamengo na final da Libertadores. Muito obrigado. O Mosca vai vir aqui à noite, provavelmente vai falar do Palmeiras, vai falar que tem Mundial, o que é muito triste um pastor mentir em púlpito. O que a gente faz? A gente prega o evangelho. Sim, eles podem matar a gente. O que significa dizer que eles não podem fazer nada com a gente. Nada. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Alguns homens se juntaram a ele e creram. Inclusive um membro do Areópago. Aparentemente, o resultado foi horrível. Mas até que alguém chegou e falou assim, faz sentido. Eu sou membro do Areópago, eu sou membro do lugar onde você estava sendo execrado.
mas Deus tocou o meu coração. E hoje eu sou cristão. Uma igreja inserida na cultura é uma igreja que sabe fazer isso com graça, ao mesmo tempo que não perde a indignação, e só consegue andar com graça e indignação ao mesmo tempo aqueles que são banhados pela cultura do reino. Aqueles que olham para a eternidade com olhos de amor, com olhos de esperança, e que conseguem, diante da cultura, dizer Maranata. Mas não Maranata como nos tira daqui, como um Maranata na esperança de que dias muito melhores virão. Mas enquanto eles não vêm, Senhor, nos ajuda a servir o Senhor com integridade nessa cultura. Macaé tem desafios absurdos, muito provavelmente desafios iguais a qualquer cidade brasileira, de muitas igrejas que não pregam o evangelho neles, e de muitas igrejas que não conhecem o evangelho neles. Por isso é que nós precisamos de igrejas centradas em Cristo e que pregam o evangelho. Eu sou grato a Deus por nesse domingo, nessa manhã, estar longe de casa, mas em casa, numa igreja que prega o evangelho. Esse é um privilégio que Deus nos dá. Porque sim, eu deixei em casa minha esposa e filhas. Mas vamos pensar na cultura do reino? Eu estou em casa. Sabe por quê? Porque a gente vai passar a eternidade junto, a gente vai ter que se aguentar. Eu tenho a esperança de que o céu seja bem grande e o Mosca more lá do outro lado. Do tipo, lá do outro lado, tem que pegar metrô, trem. Eu falo, nem vou lá. Assim eu quero terminar dizendo que a gente pode fazer um trato muito tranquilo. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente, e a gente não sabe nem se não é a última vez que a gente vai se ver. Porque, de repente, sei lá, estou voltando para casa e... Aí vocês podem ouvir a notícia mesmo, falando, nossa, Marquita, ontem mesmo estava aqui. Ai, quem diria, mas também gordo daquele jeito. Quero ver quem que vai segurar o caixão, porque, nossa, vai precisar de 6 moscas para... Então a gente só faz o trato. A gente não sabe o que vai acontecer. A única coisa que a gente pode combinar é assim, quem chegar lá primeiro, acende a churrasqueira e espera o resto. E vamos embora, gente. A cultura é boa e ruim, mas há algo que não é nada ruim. É o nosso Senhor. Ele tem cuidado de nós. Ele ama a nossa igreja. Ele ama a igreja. Ele morreu por ela. E nos dá vida. O poder da ressurreição está em nós para sempre. Que Deus os abençoe.